Bom, galera, agora nós temos uma das questões mais difíceis da Comperv, se tratando do conteúdo de frações, tá certo? Galera, essa questão é extensa, tá bom? Ela trabalha com equações também, então eu preciso que você fique 1000% focado na questão, tá bom? É uma questão que vai durar aí mais de 10 minutos, tá certo? Porém, se você acertar essa questão, você não erra mais nenhuma, tá bom? Ela trabalha aí todos os artifícios do conteúdo de problemas com frações, tá bom? Então é aquela questão absoluta. Se você acertar, você não erra mais nenhuma, tá bom? Então preste atenção, vamos para a questão e vamos explicar da melhor forma possível, tá certo? Vamos lá. A questão diz: em uma fábrica, deixa eu pegar aqui minha caneta Red, pronto. Em uma fábrica trabalham homens e mulheres. O número de mulheres era 2/3 do número de homens. Então, se a gente for escrever já isso aqui, galera, ó, ele diz que o número de mulheres é 2/3 do número de homens. Vamos escrever aqui, eu vou escrever de azul, tá? Ó, mulheres, vamos representar pela letra M, vai ser igual a 2/3 de H. H, galera, é homens, tá certo? Galera, vocês lembram que di significa multiplicação. Então a gente já pode escrever que mulheres é igual a, como é multiplicação, fica 2H, certo? 2H dividido por 3. Então aqui a gente já representa o número de mulheres. A gente encontrou uma equação aqui para o número de mulheres. Vamos continuar a questão. Agora ele diz: para cortar gastos, a fábrica dispensou 1/5 dos homens, certo? E contratou mais 2 mulheres. Então ele disse aqui, pessoal, que dispensou um quinto dos homens e contratou mais 2 mulheres, certo? Ou seja, dispensou menos 1/5 dos homens e contratou mais 2 mulheres. Como é que a gente pode escrever essa frase aqui, galera? Ó, mulheres mais 2, porque contratou mais 2 mulheres, certo? Igual a relação de homens aqui, que é 1/5 dos homens, que ele dispensou, ou seja, menos 1/5 de homens, certo? Ou seja, vai ser a quantidade de homens menos 1/5, tudo bem? Se a gente fosse traduzir isso aqui, pessoal, já para deixar de uma forma bem direta de equação, fica mulheres mais 2, né, mais 2 mulheres que contratou, igual a homens menos o 1/5 de homens, aqui a gente já sabe que é multiplicação, não é? Então fica H sobre 5, tudo bem? Então aqui a gente tem outra equação que a questão deu. Certo? Isso daqui é muita interpretação que a gente está treinando, ou seja, você pegando essas interpretações, você não vai mais errar questões desse tipo, tá certo? Aí ele disse aqui, ó, restando assim o mesmo número de homens e de mulheres, certo? Após esse corte de gastos, o número de funcionários da fábrica passou a ser. Ou seja, galera, o que a questão está pedindo aqui? Vou pegar meu piloto Red, tá? Para a gente descobrir o que a questão está pedindo. Ele está pedindo aqui o total de funcionários que sobrou, certo? Após esses gastos, após esses cortes de gastos, tá certo? Ou seja, a gente vai ter que encontrar o número de mulheres e o número de homens através dessas equações, certo? Quando a gente quer encontrar o valor de alguma incógnita, por exemplo, se a gente quer encontrar o valor de H ou o valor de M, o que a gente faz? A gente iguala as equações, tá certo? Como é que a gente vai igualar? A gente vai estabelecer um termo aqui para isolar. Qual vai ser o termo aqui mais fácil? O M, certo? Então a gente vai pegar a equação desse M aqui e vai igualar com a outra equação. Ou seja, eu vou chamar esse M aqui de M1 e esse daqui de M2. Se a gente vai igualar M1 com M2, pessoal, esse 2 que está positivo aqui, ele vai ter que passar para o outro lado, negativo. Então vai ficar H menos H sobre 5 menos 2,
certo? Essa daqui vai se tornar a outra parte da questão. Então, agora a gente vai igualar essas equações, tá certo? Como é que a gente vai igualar? Vamos lá, quem é que é M1? M1 é 2H sobre 3, então a gente coloca aqui 2H sobre 3, igual a M2. Quem é M2 aqui, galera? É H menos H sobre 5 menos 2. Então, fica H menos H sobre 5 menos 2. Então, vocês perceberam que a gente isolou o M, que é mulheres, e agora a gente vai encontrar o valor de H, ou seja, de homens. Se a gente descobrir o valor de homens, a gente consegue descobrir o valor de mulheres. Por quê? Porque se eu descobrir o valor de H, é só substituir por um desses Hs nas equações e a gente encontra o número de mulheres. Assim a gente vai encontrar o número de funcionários que a fábrica passou a ter, tá certo? Então vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Como é que a gente resolve isso daqui? Olha só. Primeiro vamos diminuir esses cálculos. Vou repetir aqui o 2H, certo? Vai ficar 2H sobre 3 igual a... Galera, como é que a gente resolve isso aqui? Eu vou mudar a cor do piloto. Ó, H menos H sobre 5, a gente faz aqui. Como é uma subtração, a gente faz aquele joguinho de sinais aqui, ó. Divide ou multiplica pelo de baixo e divide pelo de cima. Ou melhor, desculpa, galera, multiplica pelo de baixo e subtrai pelo de cima, certo? Eu resolvi tanta questão de divisão que falando de divisão, ó. Multiplica pelo de baixo e subtrai pelo de cima, ou seja, H vezes 5 aqui dá 5H. 5H menos o H de cima fica o quê? 4H. Então fica 4H sobre 5 menos o 2 que sobrou aqui. Tá certo? Agora eu só vou escrever de preto. Tá certo? Aí o que acontece aqui? A gente reduziu essa equação aqui, ó. A gente conseguiu simplificar mais, tá? A gente agora quer encontrar o valor de H, não é? Como é que a gente vai encontrar o valor de H aqui, pessoal? Vai ter que calcular o MMC dos denominadores. Lembram aí, galera? Soma ou subtração de frações com denominadores diferentes, a gente tem que calcular o MMC, certo? Então, o MMC de 3 e 5 a gente vai encontrar simplesmente e facilmente. Por quê, professor? Porque 3 e 5 não têm múltiplos em comum. Então, o valor do MMC entre eles, o MMC de 3 e 5 é igual a 15, certo? Por quê? Porque o 3 e o 5 não possuem múltiplos. Então, o MMC aqui vai ser 15, 15, está subtraindo aqui, fica 15, certo? Então, vamos lá. 15 dividido por 3, certo? 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2H vai dar 10H, certo? 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 4, 12H, tá? 15 dividido, aqui embaixo tem 1, por 1 dá 1, vezes 2 vai dar menos 30, porque 15 vezes 2 dá 30, tudo bem? Então a gente encontrou uma equação geral aqui para encontrar o valor de H. Lembrando que agora esses 15 podem simplificar, 15, 15 e 15 somem, certo? Continuando aqui de preto, pegar o black, pronto. Continuando aqui, pessoal, então a gente tem a equação aqui, ó, 10H igual a 12H menos 30, certo? Se a gente for fazer essa divisão aqui, pessoal, se a gente for fazer o jogo de sinais, certo? Ó, fica o 12H vai passar para cá negativo, certo? Resultando aqui que fica 10H menos 12H igual a menos 30. O resultado disso aqui, pessoal, vai ficar menos 2H igual a menos 30. Se multiplicar tudo por menos 1, a gente resulta tirando esse sinal negativo, então H vai ser igual a 30 dividido por 2, que dá 15. A gente descobriu o número de homens, tá? A gente acabou de descobrir o número de homens na fábrica. Então, como a gente conseguir encontrar a quantidade de homens, colocar aqui homens igual a 15, certo? Agora a gente pode encontrar a quantidade de mulheres. Mulheres. Como é que a gente vai descobrir a quantidade de mulheres? Por alguma dessas equações aqui. Qual é a mais fácil? Essa de cima, né? Mulheres vai ser igual a 2H sobre 3. Então fica 2H sobre 3.
Então, fica 2H, H é 15, não é? Então, fica 2 vezes 15 é 30. 30 dividido por 3, sobra 10. Então, vou pegar aqui o piloto Red, certo? A gente tem 15 homens na fábrica e 10. Só que a questão disse que... A questão disse, galera, que contratou mais 2 mulheres. Então, fica 10 mais 2 igual a 12 mulheres. Tá certo? Teve 2 contratações de mulheres. E em relação aos homens, teve um corte aqui, galera, que dispensou 1/5 dos homens, certo? Ou seja, dispensou 1/5 de 15, tá? Quanto é que é 1/5 de 15? Galera, 1/5 de 15 dá 3, porque 15 vezes 1 é 15, dividido por 5 dá 3, certo? Então, a quantidade de homens vai ser 15 menos 3, que dá 12, certo? Então, a quantidade de homens é 12, que sobrou na fábrica, e a quantidade de mulheres é 12 também. Então, a gente acabou de comprovar o que ele disse, galera. Ele disse aqui, ó, que depois disso, o mesmo número de homens se tornou o número de mulheres. Ou seja, ficou igual. Então, a alternativa correta, letra B, 24. Galera, então é o seguinte. Essa questão é uma questão nível hard. Nível hard, né? Nível altamente malicioso, certo? Questão extremamente perigosa, tá? Eu vou fazer uma recapitulação com o meu pontinho de laser, recapitulando todos os passos que a gente fez na questão, porque é o seguinte, tudo que a gente fez aí é como se a gente pegasse 90% do conteúdo de frações e jogasse em uma questão só, certo? A gente pegou aí muitos raciocínios e muitas possibilidades de resoluções de questões, tá certo? Então eu vou pegar essa questão, vou destrinchar mais ainda para vocês. Vou fazer uma recapitulação da questão a partir de agora, tá? Preste atenção. Olha só, vamos pegar aqui o laser, certo? Olha só. Inicialmente ele disse que o número de mulheres era 2/3 da quantidade de homens. Então, o di, como significa multiplicação, fica mulheres igual a 2H sobre 3. Então, a gente criou uma equação para mulheres, certo? A questão, ela queria saber a quantidade de pessoas após o corte de gastos, não é? Então, para encontrar a quantidade de pessoas após o corte de gastos, e ele não deu o número de mulheres nem o número de homens, a gente tinha que encontrar uma das incógnitas para depois encontrar a outra substituindo em uma das equações, tá certo? Então, a partir de agora, ele disse depois que contratou mais 2 mulheres, ou seja, mulheres mais 2, e que dispensou 1/5 dos homens, ou seja, a quantidade de homens menos 1/5 dos homens, certo? Ou seja, fica H menos 1 sobre 5 vezes H, resultando em M mais 2, mulheres mais 2, certo? Igual a H menos H sobre 5. Onde a gente jogou esse mais 2 para o outro lado para poder isolar o M e igualar as equações aqui, ó, certo? M1 igual a M2. Por que a gente igualou as equações? A gente poderia igualar os H's para encontrar o valor de M, poderia, só que ia dar um cálculo 3 vezes maior que esse. Então a gente igualou o M porque estava mais fácil. Aí a gente encontrou o valor de H na equação. A gente criou aqui uma relação de frações. Então a gente tinha aqui M1 igual a M2, certo? Onde a gente igualou as equações, ficou 2H sobre 3 igual a M menos H sobre 5 menos 2. Tudo bem? Onde 2H sobre 3 ficaria igual ao 4H sobre 5 menos 2 sobre 1, porque aqui embaixo do 2 tem 1. E aí a gente calcularia o MMC de 3 e 5. Tudo bem, pessoal? O MMC de 3 e 5, como 3 e 5 não possuem múltiplos entre si, é 15, certo? Eu ensinei lá na aula de frações quando eu coloquei MMC, certo? Aí a gente já joga aqui, ó. 15 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 15 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. A gente encontrou essa relação de frações aqui, onde o restante é só relações matemáticas básicas. Aí no final, a gente encontrou a quantidade de homens, que é 15, resultando em, a partir de que a gente descobriu o valor de H, a gente pode descobrir o valor da quantidade de mulheres, certo?
Aí é só substituir na equação de mulheres, 2H sobre G, certo? Ou seja, ele disse na questão que a quantidade de mulheres era 2/3 do número de homens, ou seja, era só calcular 2/3 de H, que a gente descobriu que era 15, a gente descobriu o número de mulheres. Quando a gente descobriu o número de mulheres e como foram contratadas mais 2 mulheres, fica 10 mais 2, 12, tá certo? E a quantidade de homens, galera, ficaria 15, só que ele disse que demitiram 1/5 dos homens, então ficou 1/5 de 15 é 3, resultando em 12 homens. Tudo bem, galera? Aí eu digo a você, que questão linda, né? Refaçam essa questão, peguem o raciocínio, resolvam as outras questões da apostila, certo? Tem muita questão boa para vocês e vamos para a próxima.